Olá, meu nome é César. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre ransomware das coisas. Vamos começar sobre a origem e contexto. Em 1996, dois autores chamados Adam Young e Mott Young ah, criaram um novo conceito denominado por eles de criptovirologia. Naturalmente, a criptografia e as aplicações são utilizadas de maneira defensiva, provendo privacidade, autenticação e segurança aos usuários. Nesse artigo, eles trouxeram um conceito totalmente inverso, na qual eles mostram como a criptografia pode ser usada para prejudicar as pessoas, causando situações de perda de acesso à informação, perda de confidencialidade e vazamento de dados também, que são justamente coisas que a criptografia tenta prevenir. Bom, falando agora sobre ransomware, o ataque consiste na exploração de vulnerabilidades para instalar um programa no computador da vítima. Algo bastante recorrente que o atacante consegue instalar esse software no computador da vítima através de phishing, na qual ele cria uma réplica de um site bastante confiável, como um banco, uma rede social, por exemplo, na qual a vítima acessa e, infelizmente, passa os dados de forma maliciosa para o atacante. Através desse software malicioso, o ransomware, o atacante explora as vítimas ameaçando publicar suas informações pessoais ou bloquear o acesso às mesmas, a menos que um resgate seja pago. E daí que vem o termo ransom, que significa resgate em inglês. O atacante estipula um prazo para que o pagamento seja feito e o valor deve ser pago utilizando criptomoedas, o que dificulta o rastreamento do atacante. Apesar desse conceito de criptovirologia ser introduzido em 1996, os ataques de ransomware surgiram apenas vários anos depois, principalmente com o surgimento logo após o surgimento de criptomoedas, como principalmente o Bitcoin, na qual, com a utilização dessas criptomoedas, o atacante consegue receber os dinheiros das vítimas de forma anônima, o que dificulta bastante a localização deles. Existem basicamente dois tipos de ransomware, o crypto ransomware e o locker ransomware. O primeiro consiste na criptografia dos arquivos que estão no disco rígido da vítima. O segundo consiste na função de bloquear o acesso da pessoa ao dispositivo dela. Em ambos é cobrado um resgate para que a vítima volte à situação que ela se encontrava antes de receber o ataque. Falando sobre CryptoWall, ele é um tipo especial de crypto ransomware que utiliza a encriptação RSA-2048 para codificar os arquivos e tentar fazer a vítima pagar o resgate. O RSA-2048 é uma criptografia de alto nível que é bem difícil reverter. Além de criptografar arquivos do seu computador, este malware tenta se esconder em pastas específicas do SO, criando uma cópia de si mesmo na pasta de inicialização do sistema, capaz de vasculhar o sistema em busca de senhas e carteiras de bitcoins, por exemplo. E o que deixa essa ferramenta mais perigosa é a capacidade dela em se espalhar pela rede e até mesmo criptografar discos externos, pendrives e outros dispositivos conectados à máquina. Falando agora sobre ataques de ransomware, eu listei aqui 7 e é importante a gente notar o ano em que eles aconteceram. Foram Lock, Bad Rabbit, Ryuk, Jigsaw, Petya, GoldenEye e Grand Crab. Todos esses ataques aconteceram a partir do ano de 2016 e a gente vai ver que tem uma razão para isso. Dentre os ataques, eu escolhi o mais famoso para comentar mais, que é o WannaCry, que foi um ataque que se espalhou em 150 países em 2017, afetando aproximadamente 230 mil computadores, gerando um prejuízo por volta de 4 bilhões de dólares. Esse ransomware explorava uma vulnerabilidade no sistema operacional Windows. Aqui a gente tem uma imagem na qual, após os arquivos da pessoa ser encriptada, essa mensagem aparecia, explicando como proceder, como que ele ia pagar. Apresentava também algumas regras, na qual se demorasse alguns dias os dados iam ser perdidos, ia dobrar o valor, ensinava a comprar Bitcoin e outras informações também. E supostamente esse malware foi criado pela NSA, que é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, e vazado por um grupo denominado Shadow Brokers. Supostamente a NSA ela encontrava vulnerabilidades em diversos sistemas, diversos softwares, mas ela não fazia o papel de white hat, ou seja, ela não reportava esses exploits para a fabricante, para os programadores. E ao contrário disso, elas criavam sistemas de espionagem. E o que o Shadow Brokers fez foi publicar esses softwares maliciosos criados pela NSA no ano de 2016, criando uma relação direta com esses ataques que surgiram a partir do mesmo ano.
Bom, falando agora sobre Internet of Things, a Internet das Coisas é o termo que a gente usa para conceituar a conexão entre dispositivos físicos inteligentes através de uma rede. Aqui ao lado, a gente tem uma imagem exemplificando uma casa inteligente, na qual diversos dispositivos físicos, como geladeira, máquina de lavar, televisão, ar-condicionado, luz, isso tudo é conectado a uma rede Wi-Fi, por exemplo, na qual é possível controlar todos eles utilizando o comando de voz para um assistente, como por exemplo a Alexa. A comunicação desses dispositivos é realizada por meio de sensores e de assistentes inteligentes, que enviam comandos para ligar e desligar coisas, sintonizar canais na televisão, ajustar a temperatura do ar-condicionado e etc. Agora, algumas vulnerabilidades de IoT. Atualizações de software tardias, não é, naturalmente os usuários dessas casas inteligentes, eles não atualizam, não têm o hábito de atualizar o software dos dispositivos e só vão atrás desse tipo de coisa quando o dispositivo já está apresentando algum comportamento indevido, que talvez pode ser uma situação na qual já é tarde demais. Utilização de senhas fracas, configurações de fábrica inseguras. O dispositivo às vezes já vem de fábrica com diversas funcionalidades e é recomendado que o usuário leia o manual e tente fechar algumas vulnerabilidades. Falta de mecanismo de atualização seguro. E é importante a gente falar que cada dispositivo desse é um alvo valioso para hackers conseguirem acesso à rede. E o que aconteceria se a rede que conecta os dispositivos inteligentes de uma casa fosse infectada por ransomware? Bom, através da exploração de uma das várias vulnerabilidades que dispositivos IoT possuem, o atacante poderia ter acesso à rede. Os dispositivos da rede poderiam ser todos bloqueados, impedindo que o usuário envie comandos para os mesmos. Dessa forma, a vítima seria negada de acessar os dispositivos de sua própria casa. Além disso, o atacante poderia controlar esses dispositivos, alterando o comportamento dos mesmos. Aqui eu deixei um vídeo no YouTube de uns 4 minutos sobre uma cena de uma série chamada Mr. Robot, na qual um grupo de hackers estavam procurando um novo lugar para ser a base operacional deles, e eles atacaram uma casa inteligente, na qual a moradora estava lá, ela e o grupo de hackers invadiu o sistema de segurança da casa, fez o alarme soar, fez a televisão sintonizar canal esquisito, apagava e desligava a luz, colocava música bastante alta, desregulava o ar-condicionado, fez a casa dela virar um completo caos, fazendo com que ela se mudasse para outro lugar. Então eles se apossaram do lugar e construíram a base deles ali. É uma cena bem interessante para exemplificar essa situação. E com essa invasão causada por ransomware, a gente pode imaginar uma situação de ter que pagar um resgate para que a nossa própria casa volte a funcionar. A gente não está mais na situação de que a gente tem que pagar um resgate para ter acesso a fotos, a ter acesso aos arquivos que foram criptografados no nosso computador. A gente teria que pagar um resgate para a gente conseguir acender a luz, para a gente conseguir abrir uma porta, fazer alguma coisa que a nossa casa tinha funcionalidade, mas agora não vai ter mais por causa desse ataque. E como a gente pode se defender? A gente pode desabilitar esses protocolos, Telnet e HTTP, e utilizar protocolos mais seguros, como SSH e HTTPS. Verificar se o dispositivo possui configuração de aceitar comunicação apenas com dispositivos da mesma subrede. É importante, antes de comprar o dispositivo inteligente, a gente verificar se é possível se ele tem essa configuração, de que ele tem como a gente bloquear com que coisas que não estejam na mesma subrede dele se comunicam com ele. A gente pode desabilitar o acesso remoto a esses dispositivos, caso a gente não precise, e utilizar uma rede dedicada com segurança WPA2 para esses dispositivos. É muito importante a gente separar a rede que a gente utiliza para acessar a internet, para ver filme na Netflix, acessar a rede social, da rede desses dispositivos. Essa rede que conecta os dispositivos inteligentes, ela tem que ter uma camada de proteção bem mais rigorosa. A gente pode criar uma conta de nuvem dedicada para esses aparelhos. É aconselhável a gente não utilizar a mesma conta que a gente tem cartão de crédito cadastrado, a gente tem assinatura, a gente faz transações, a gente faz compra, né, em sites de nuvem, como a Amazon, Google, esse tipo de coisa. É recomendável que a gente crie uma conta de nuvem apenas para esses dispositivos, para caso ela seja invadida, seja tomada conta, o atacante não ter acesso aos nossos cartões de crédito, por exemplo. É importante também realizar testes de penetração, na qual a gente vai tentar invadir o sistema, encontrando as vulnerabilidades e consequentemente fechando elas.
É importante também manter os dispositivos com seus softwares sempre atualizados. E também a utilização de demais recursos para proteção da rede. Como vistos em sala de aula, um exemplo bem pertinente aqui seria a utilização de um firewall. A gente poderia escolher uma arquitetura de firewall de acordo com a situação que a gente se encontra, a amplitude de dispositivos que a gente vai ter conectado na rede e de demais fatores. Bom, esse foi a minha apresentação sobre ransomware das coisas. Obrigado pela atenção. Estou deixando um e-mail de contato caso houver alguma dúvida. Muito obrigado, essas foram as fontes que eu utilizei. Tenha um ótimo dia.